família muda, muita coisa se transforma. A casa, a rotina, os sentimentos. Mas o amor, ele pode continuar existindo de formas diferentes. Como explicar essas transformações para as crianças? De um jeito leve, de um jeito honesto e sem traumas. No Pais e Filhos de hoje, a gente vai falar sobre um livro infantil escrito por mãe e filho, que aborda com muita sensibilidade os recomeços após a separação. Um livro que nasceu de uma vivência real e com um propósito muito maior do que apenas contar uma história. E quem conta pra gente é a autora do livro Mosaico da Minha Vida, a advogada Bruna Foglia. Tudo bem, Bruna? Sara, boa Obrigada que você veio de novo. Um prazer recebê-la com este livro mais lindo. Esse é o Mosaico da Minha Vida? Mosaico da Minha Vida, literalmente, o mosaico da minha vida e de tantas famílias, né? Um mosaico de tantas famílias. O que é um mosaico, né? O mosaico é uma imagem bonita, uma figura formada de pecinhas diferentes, pecinhas quebradas, caquinhos, que a hora que a gente junta, formam uma figura tão bonita, né? E foi esse o propósito, na verdade, de usar a metáfora do mosaico para construir essa história que é de tantas famílias. É a história de uma vivência pessoal, mas é uma junção também da minha vivência profissional, de tantas famílias que eu acompanho. E a ideia, Sara, com essa história é mostrar que a peça principal desse mosaico, que é a criança, ela não pode de jeito nenhum ficar solta quando tem uma mudança familiar, porque quando a gente passa por um momento de uma separação, uma ruptura familiar, a gente precisa acolher essa criança. O pai pode se casar novamente, a mãe pode se casar novamente, mas essa criança ela precisa ter a certeza de que ela vai continuar sendo amada, de que ela vai continuar sendo acolhida. E o Mosaico da Minha Vida, ela vem para mostrar exatamente isso, que não necessariamente uma mudança familiar significa perda, que uma mudança familiar ela pode ser soma na vida de uma criança. Às vezes, e a gente acompanha tantas histórias bem-sucedidas de família, de uma madrasta que vem para acolher uma criança, de um padrasto que vem para somar tanto na vida de uma criança que às vezes acaba até sendo reconhecido socioafetivamente. Hoje a justiça já tem, inclusive usa o termo família mosaico, né? Inclusive juridicamente esse é o termo utilizado. Exatamente, família mosaico, porque a família ela se expande, né? A gente tinha um núcleo formado por pai, mãe e filho, de repente acontece uma ruptura, acontece um segundo casamento do pai, um segundo casamento da mãe, essa família ela se expande, então ela se torna uma família mosaico. E essa família, ela pode ser bem-sucedida se existir a maturidade dos adultos no acolhimento dessa criança, porque a gente não pode, de forma alguma, deixar essa criança sem a certeza de que ela vai continuar sendo amada, porque para ela, o pai e a mãe nunca vão deixar de existir. Então, quando a gente tem essa família mosaico muito bem estruturada, essa família mosaico é soma na vida dessa criança. Exatamente. É mais um pai, é mais uma mãe, são uns irmãozinhos que chegam de repente. Então, a gente vem trazer a proposta de que eu digo que não é um simples livro infantil, né? É uma ferramenta também para os adultos que às vezes não sabem como abordar esse assunto da separação com as crianças, porque às vezes tem um receio de tratar esse assunto com a criança e muitas vezes a criança já sabe o que está acontecendo, né, Sara? Aquela pessoa que estava no dia a dia da casa já não está mais, a criança percebe tudo. E
eu digo que é uma ferramenta. A gente até colocou ao final do livro algumas atividades justamente para trazer a reflexão. Tem alguma pecinha no seu mosaico que chegou na sua vida depois e se tornou uma pecinha importante? Alguma pessoa que se tornou uma pecinha importante? Trazer essa reflexão não só para a criança, mas para a família também. Então, hoje, a gente já vive essa realidade na sociedade das famílias mosaicos, né? Mas a gente precisa tomar esse cuidado e ter essa noção, nós, quando eu digo nós, os adultos mesmo, do acolhimento em relação a essa criança, sabe? Porque assim, uma separação não é fácil para ninguém. Se não é fácil para um adulto, imagina para uma criança. Eu também tenho uma família mosaico, com muito orgulho. Sim. É aquilo, eu falo, ninguém casa para separar. E é um assunto tão delicado, gente. Pega tão assim. E a criança, por menor que seja, ela sente. Talvez ela não compreenda tão racionalmente. E a gente se sente culpado porque não era o que a gente queria. E os filhos sempre querem ver os pais juntos, né? Apesar dele não saber exatamente o porquê, mas eles querem. Então existe aquela cobrança, uma cobrança pura. Mas vocês não vão voltar? Vocês não vão ficar juntos? Eu quero saber de você, tem alguém passando por isso? Tem alguém aí que tem uma família mosaico também? 439-99520380. Você pode participar com a gente via chat do YouTube, @RicRecordLondrina. Você sabe que por muito tempo eu tinha até vergonha de falar. Sou separada. Eu acredito. Vergonha. Eu acredito. Mas nos dias de hoje, eu tinha. É muito difícil. Quando a gente se separa, é uma sensação de fracasso. Exatamente. Porque, como você disse, ninguém se casa pensando em separar. E quando acontece, é como se você falhasse. Você se sente frustrado. Numa área da sua vida. Com certeza. Mas o que a gente precisa parar para analisar é a gente se tirar de foco quando tem criança envolvida e colocar a criança em primeiro plano. Porque as questões patrimoniais, as questões de pensão, essas questões, elas precisam ficar em segundo plano e a gente precisa olhar para o bem-estar daquela criança. É claro, Sara, se a gente não está falando de uma criança que está sofrendo uma situação de maus tratos, é lógico, a gente não está, o livro não está falando de uma criança nessa situação, é óbvio que não. Mas uma criança que está num lar saudável e está numa situação de separação dos pais, ela vai sentir falta daquele pai que está saindo de casa. E, às vezes, a gente precisa sair um pouquinho de cena e colocá-los na frente. Colocá-los na frente. Eu percebi, o Benjamin tinha 3 anos quando a gente se separou. E eu lembro que ele ficou agressivo. Eu falava, gente, mas ele tem 3 anos. Eu falo, talvez não entenda de uma forma racional, mas eles entendem de uma forma sentimental. Exato. E é difícil ter a perspectiva do que vai acontecer, o que vai ser daqui para frente. Exatamente. É muito difícil, porque não tem como olhar, né, para uma coisa que ainda não veio. E o livro, ele traz muito essa proposta, né? Quando tem uma separação, as pecinhas parecem que estão soltas. E é uma criança que passa pela separação dos pais, sente que essas pecinhas estão soltas e, num determinado momento, ele começa a perceber que as pecinhas não sumiram. Aquela pessoa que ele achava que ia sumir do mosaico não desapareceu, ele só mudou de posição. E outras pecinhas chegam e, no final das contas, formam uma figura bonita. O mosaico dele formou uma figura bonita. Porque isso é a nossa vida, né, Sara? No final das contas, é um mosaico em constante construção. Controle, né, da nossa vida. Nenhum. A partir de que idade esse livro é indicado? A partir dos 6 anos de 6 idade. anos de idade. Vamos ver mensagem de telespectador? 43999520380. Tocou em nós aqui, Sara. Iremos escrever um livro também como forma de transformação do que estamos vivendo, envolvendo todos nós, a Dani. É isso aí, Dani. Eu acho que quando a gente escancar as nossas vulnerabilidades, a gente dá abertura para o outro se enxergar, a gente aproxima e a gente acaba ajudando. Imagina só,
a doutora advogada, ela trabalha com isso e ela passou por uma situação. Quando você for escolher alguém, se precisar, que você vê que é alguém que tenha passado por uma situação, é diferente, porque entra um humano. Não é? Sentir na pele. Você vai enxergar as mulheres ou os homens com que você vai atender, as famílias, de uma maneira diferente, porque você sentiu na pele, é o que você falou. Tem mais mensagem de telespectador na tela. A Ana mandou o seguinte: oi, Sara, boa tarde, que assunto incrível. Minha irmã se divorciou do marido e foi muito difícil para as crianças, mas graças a Deus ele casou com uma mulher maravilhosa que é muito boa para eles. É um alívio para todos nós da família, principalmente para minha irmã. Tenho certeza que esse livro vai ajudar muitas famílias. Que lindo, parabéns para a escritora. Obrigada, Ana, querida. Eu quero saber, tem família mosaico aí? Tem família que teve que se reconstruir? Eu falo, hoje eu tenho o Benjamin, que é meu filho. Nós não tivemos mais filhos, eu e meu marido, porque eu já não tenho mais idade para isso. Mas bem que eu queria. Mas ele tem 3, então eu ganho 3 enteados. Um de 21 e as gêmeas de 14. Em olha só. Assim, e o Benjamin me fala, eu tenho um irmão mais velho, todo feliz, orgulhoso. E eles se dão muito bem também. Eu passo por isso também, mesma coisa. O meu, ganhou 2 enteados, tenho um irmãozinho também, pelo lado do meu ex-marido, que é super companheiro dele. Então, gente, é soma. Quando a gente sabe levar, e eu falo que não tem termômetro melhor que a própria criança. Exatamente. Se a criança está bem no ambiente familiar, se ela está bem na casa do pai, se está bem na casa da mãe, se está bem nos ambientes, gente, é isso que importa, sabe? Não tem termômetro melhor que a própria criança para a gente sentir e saber se ela está bem adaptada, se está bem tratada e se está funcionando. É isso que importa. Padrasto, madrasta, tem direitos, tem deveres? Como é que funciona? Olha só que questão interessante. A gente, hoje, nessa formação, a Justiça reconhece a socioafetividade como um laço importantíssimo, tão importante quanto o laço sanguíneo. Quando nós temos o reconhecimento da socioafetividade, a criança passa a ter direito hereditário, direito a alimentos iguais aos filhos de sangue. Sério? A mesma coisa. Eu tive uma cliente, por exemplo, a mãe, ela perdeu o pai com 6 meses de idade. E a mãe se casou novamente quando ela tinha 4 anos. E aquele pai, né, foi o pai dela a vida inteira. Ela perdeu o pai com 34 anos de idade. Cuidou do pai quando ele estava doente e tudo mais. E ela só foi pedir o reconhecimento dessa socioafetividade depois que ele já tinha falecido. E a Justiça reconheceu, porque tinha toda uma série de provas, de testemunha, de documentos que provavam aquela afetividade, né, entre eles. E ela foi reconhecida após o falecimento dele, de que existia um laço afetivo muito forte entre eles. Ela foi reconhecida e teve direito à herança. Não é bonito isso, gente? Um vínculo afetivo ser reconhecido juridicamente tão importante quanto o laço sanguíneo, né? Então, é uma coisa, a gente precisa dar luz a isso também. Hoje a gente vê tanta notícia ruim, né, Sara? Então, o livro vem com esse propósito, para dar luz a essas relações familiares bem-sucedidas também. A gente, posso citar exemplos de pessoas famosas aqui, né? A Tice Pinheiro, né, com a Rafa Justus, que se dá bem com a Ana Paula Siebert, né? A Flávia Alessandra, que tem a Júlia, que se dá muito bem com o Otaviano Costa, né? Então, são várias situações bem-sucedidas, assim, que a gente, no final das contas, consegue visualizar e reconhecer essas relações de socioafetividade entre padrasto e enteado e madrasta, e isso é muito bom para a criança que está envolvida nisso, para as relações familiares envolvidas nisso. O livro traz tudo isso de uma maneira leve e lúdica. Leve, lúdica, bem humorada, sem romantizar, porque as famílias não são perfeitas e a metáfora do mosaico é perfeita.
justamente por conta disso, porque os caquinhos são imperfeitos, né, Sara? É da imperfeição que fica a beleza, né? Que fica. E a vida é assim. E seu filho escreveu junto com você? O meu filho participou de todo o processo. Ele estava com que idade quando vocês escreveram? 11 anos. Ele está com 12 agora, 11 anos quando a gente começou. Ele participou de todo o processo. E como que foi? Ele topou fazer isso? Ele topou. Até porque a linguagem é em primeira pessoa. Então, toda a narração é em primeira pessoa, é a partir dele. E até o jeito da escrita, a forma, as gírias utilizadas. Então, né, tudo é a partir dele. Tem uma parte aqui. Oi, eu sou o Vitor, tenho 12 anos e um cérebro que parece um mosaico em movimento. Com ideias chegando, mudando de lugar e tentando se encaixar o tempo todo. Exatamente. Que lindo! 43999520380, mais mensagens de telespectador na tela. O Carlos mandou o seguinte: eu sou o padrasto de uma criança de 6 anos, tenho muita dificuldade de convivência com a criança. Ela chora muito na minha presença e quando eu volto da casa do pai, ainda pior. Me sinto muito mal com isso, porque eu gosto da criança. Como lidar com essa situação? São 2 anos e meio de relação. Ai, Carlos, que difícil. Mas assim, é demorado mesmo, não é de uma hora para outra, mas já são 2 anos. Não sei se a criança está passando por alienação parental, a gente sabe que tem muita coisa ali que às vezes faz ter essa, né, não se envolva, né, não goste, não sei. É difícil, né? Às vezes é difícil a gente dar um palpite, difícil dizer se tem um conflito de fidelidade. Às vezes a criança passa por esse conflito de fidelidade, de não poder gostar. Vou estar traindo meu pai, né? Estarei traindo meu pai. Nos processos de família a gente vê muito isso. De gostar da pessoa, mas não posso demonstrar, senão vou estar traindo meu pai, vou estar traindo minha mãe. Mas se eu puder dar um conselho, não desista. Não desista. Não desista, porque vale muito a pena. E é só uma criança, gente. 6 anos. É só uma criança, vale muito a pena. É um tempo. É um tempo. E o tempo cura, viu, gente? O tempo muda muita coisa. Obrigada, amei. Posso dar só um recado super rápido? Por favor. No Instagram do Mosaico da Minha Vida, gente, eu tô sorteando um livro autografado, porque o livro oficialmente vai ser lançado na sexta-feira, na Livraria Curitiba do Shopping Catuaí, às 19 horas. Então, quem quiser participar, vai lá no Instagram do Mosaico da Minha Vida e coloca lá para mim por que você merece ganhar o livro, a melhor frase. Eu vou escolher na quarta-feira, então você pode participar até quarta-feira. Eu vou escolher na quinta, tá? Então pode ir lá no Instagram. @o Mosaico da Minha Vida. Exatamente. Entra lá. Vai ganhar o livro autografado, retira comigo diretamente no dia do lançamento. Ganha ainda um caderninho. Que lindo! E o marcador de página também. Que não ficou uma graça, gente? Ficou lindo, ficou tudo muito lindo. Ficou tudo lindo. Obrigada, tá, Bruna? Eu amei. Agora, já que a gente está falando de Mosaico da Minha Vida, eu sei que tem muita mulher e muito homem aí que está passando por um monte de situação. Quero que você volte um dia para a gente falar dos direitos, dos deveres, questão de pensão, questão de guarda compartilhada e tantas outras coisas mais. Eu tenho certeza que as pessoas têm dúvidas e a gente vai precisar de você. Fechou? Eu vou adorar. Combinado. Obrigada. Tá, parabéns pelo livro. Obrigada. Dá parabéns pro Vitor. Dou. Ai, adorei, Vitor. Arrasou, Vitor.